Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e missionária para você se conectar em pleno conhecimento, em série de mensagens da Palavra de Deus que vai gerar uma estimulação cerebral profunda. E aqui agora eu convido você a ficar em reverência para ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus nas rodas de papel, o ano de vida matrimonial do casal Lilian Veneza Pacheco de Castro e Cássio Murilo Pacheco de Castro. Sejam bem-vindos e bem-vindas nesse momento. É importante que você esteja aqui agora no estado adequado e quanto mais for se aproximando da palavra terapêutica de Deus, se dá conta de que pode mudar aquelas áreas de sua vida e experimentar uma nova transformação. Imagine a organização interna que vai acontecer em sua vida e ainda mais em seus níveis neurológicos. O mapa da personalidade, ambiente, comportamento, capacidade, crenças, valores, identidade e espiritual, e ainda mais os 5 sentidos, VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfatismo e gustatismo. Agora que você aprendeu isso, vai se aprofundar mais e mais. Talvez você tenha curiosidade em praticar o autoexame para saber como está a sua saúde emocional, mental e espiritual. É fácil aprender em oração, meditando, amando e ouvindo a pregação da palavra terapêutica de Deus. Você gosta de se sentir bem em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Jesus Cristo quer falar com você. Ouça o que precisa ouvir e obedeça à chamada irresistível de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Isso é a graça de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 17: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Preste bastante atenção. A graça de Deus é poderosa, não é como a pilha que perde a validade. A graça de Deus é luminosa, não é como o dia passageiro que a noite domina. A graça de Deus é deliciosa, não é como alimento que perde a qualidade. A graça de Deus é cheia de esperança, não é como a saúde que uma bactéria fulmina.
A graça de Deus é valiosa, não é como o dinheiro que um golpe transforma em inutilidade. A graça de Deus é poderosa, não é como um produto ao preço de uma aspirina. A graça de Deus é afetuosa, não é como um braço que acolhe e se recolhe para deixar decepção e saudade. A graça de Deus vem do seu poder e é inesgotável. Sua vida vai ser transformada nesta noite pela graça de Deus. O tempo da graça de Deus é o da eternidade e é imutável. O vigor da graça de Deus desce dos céus, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e te alcança. A força da graça de Deus faz você confiar, mesmo quando a doença se faz realidade. O alimento da graça de Deus dá músculo que resistem ao peso da sua humanidade. O poder da graça de Deus não é diminuído ou destruído. Tem a marca de Deus, a marca da eternidade. O valor da graça de Deus só pode ser medido pelo que custou a vida de seu Filho, Cristo Jesus. Viver pela graça de Deus não é rejeitar a sã doutrina e o mérito na vida em comunidade cristã. Viver pela graça de Deus não é ser escravo do pecado, na qual você for liberto ou liberta. Viver pela graça de Deus não é achar que não tem mais nenhuma responsabilidade. Já parou para pensar nisso? E eu me pergunto, o que tem gerado o anticristo em sua família e casamento? Cuidado com a boca enganosa. A Bíblia diz no Salmo 55, versículo 21. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Salmo 55, versículo 21. O falso amigo bajulador quebra a aliança e apunhala o amigo pelas costas, ao mesmo tempo que dirige palavras macias como manteiga. Sua boca é uma arapuca, seus lábios uma armadilha de morte, pois fala uma coisa e faz outra, e bajula a vítima. Ele, o falso amigo, quer devorar. O pai dele é o diabolos. Tome bastante cuidado com isso em sua vida cristã, em seu casamento. Sobre isso, fique atento no que Charles H. Spurgeon disse. O amigo fingido é como o crocodilo, que quando sorri, envenena, e quando chora, devora. O amigo fingido é como a hiena, que tendo voz de homem e mente de lobo, fala como amigo e devora como inimigo. O amigo fingido é como a sereia lisonjeira, que canta docemente a perdição do marinheiro. O amigo fingido é como o apito do caçador de aves, que toca agradavelmente
a morte do pássaro. O amigo fingido é como uma abelha que carrega mel na boca e ferrão na cauda. O amigo fingido é como o álamo, cujas folhas sempre são verdes, mas as sementes são veneno. O rosto do amigo fingido é amigável e as palavras são agradáveis, mas a intenção do coração e da mente são perigosas e as ações prejudiciais. Tome bastante cuidado com o amigo fingido em sua vida cristã, ainda mais em seu casamento. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda. A palavra terapêutica de Deus vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. A cura para todos os sentidos, a cura em todos os sentidos, mas é necessário haver arrependimento e fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Você sente que esse é o momento de deixar de lado a procrastinação, a autossabotagem, maus hábitos e vícios? Você vai estar atualizado com os melhores conteúdos e significados teológicos, terapêuticos, para lidar com quaisquer áreas de sua vida cristã e conjugal. Com as orientações terapêuticas da Palavra de Deus, você vai permitir criar um ambiente que realmente promova cura emocional, mental e espiritual em seu lar. Você vai aprender de uma forma incrível a ter experiências assertivas e alcançar os melhores resultados com a palavra terapêutica de Deus. Você já pensou em permanecer na CIA, constante e incessante aperfeiçoamento? Essa é uma noite especial, preparada especialmente para você se sentir incrivelmente bem com as pessoas mais importantes de sua vida. Pense nisso. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, morreu para socorrer os que são tentados. A Bíblia diz em Hebreus 2,18: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso dinamai para socorrer Boetel, os que são tentados. Guarde essas palavras em seus corações e em suas mentes. Ao encarnar Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, se identificou conosco. Ao assumir a natureza humana, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi tentado como nós, por isso pode compreender nossas fraquezas e nos socorrer quando somos tentados. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, mesmo sofrendo e sendo tentado, não caiu em tentação. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pode te socorrer naquele momento que você é tentado ou tentada. Eu sou apaixonado pela língua grega. A palavra grega socorrer em Hebreus 2,18 é muito expressiva, sendo derivada do grego boé, um grito, etel ou tessai, correr.
O sentido teológico é correr em atendimento a um grito, boetel. O cristão clama a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pedindo socorro, e Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o atende correndo para o socorrer, boetel. A Bíblia diz em Salmos 11, versículo 4, do processo de vivificação pela palavra terapêutica de Deus nas bodas de papel. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Toda vez que a palavra terapêutica de Deus vem a você, vai se sentir mais agradável e vai continuar experimentando mais benefícios espirituais. Então, você vai realmente gostar de ouvir a voz terapêutica da palavra de Deus. Os conselheiros de Davi estavam olhando para os fatos na perspectiva humana. É bom saber dos fatos, mas melhor ainda olhar para esses fatos à luz da presença e das promessas de Deus. Nesse sentido, a grande questão de Davi era: por que fugir? Se podemos confiar em Deus. Isso vale no mesmo sentido para a vida matrimonial. Eu quero que imagine, o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Salmos capítulo 11, versículo 4. O texto teológico demonstra que Deus observa com atenção. A soberania de Deus não é distante, indiferente ou obra do gênio inventivo do homem. Deus é o Deus que se revela, dando-se a conhecer, demonstrando na Escritura o seu providente cuidado. Deus é o Deus transcendente e presente. Deus tem o controle de toda a situação que você vai passar ou imaginar. Deus tem o controle de toda essa crise que o salmista Davi e você está vivendo. Portanto, mais do que um simples exercício intelectual, a soberania de Deus é um desafio à confiança no Deus Todo-Poderoso e Providente. Permita que essas palavras habitem ricamente em seu coração e ainda mais em sua mente. Naquele momento que você olha ao redor, vê os problemas, mas quando olha para Deus pela fé, vê a solução para os problemas. A resposta da fé ao medo é a confiança de que Deus está no seu santo templo, no trono celestial, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Permita
que a palavra terapêutica de Deus, neste processo, transforme a sua vida. Muitos benefícios espirituais advirão. A resposta de Davi diante do conselho dos amigos para fugir e se esconder é que Deus reina. Deus está no trono. Deus reina em sua cidade, a Jerusalém celestial. Deus reina na terra. Deus reina em todo esse vasto império. Deus habita na igreja e reina e governa a igreja, e ainda mais, Deus anda no meio dos candeeiros. O candelabro de cada igreja é um lembrete de sua responsabilidade de manter a luz da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e ainda mais a esperança, o amor em um mundo muitas vezes caracterizado pela escuridão espiritual e moral. Ainda que a cultura destrua os fundamentos da sociedade, você está seguro, pois Deus está presente e não fugindo. Deus está no trono, Deus governa, Deus reina. A história não é uma nave espacial sem rumo. Pelo contrário, Deus está no controle de todas as coisas e dos céus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Deus vê tudo o que acontece. O livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, diz que os olhos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, são como chama de fogo. Existe uma organização internacional cuja finalidade principal é bestializar o homem. Você sabia? Apelidaram-na essa iniquidade de nova moralidade. Seus princípios são os mesmos em toda parte e sempre contrários à sã moral da palavra de Deus, a Bíblia. É o vale tudo. O esforço tremendo de se destruir as bases morais da personalidade, destruindo a própria consciência e pensamento humanos. Os cristãos vivem no mundo abalado, mas não temem. Os seus olhos estão na Jerusalém celestial, aguardando o reino inabalável. Os cristãos, mesmo conscientes de que vivem no mundo de instabilidade política, pressões sociais, crises econômicas, apostasia religiosa, sofrimentos físicos e decadência moral, não se desesperam. A confiança dos cristãos está em Deus e em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a quem permanecem firmes e inabaláveis. Guardem essas palavras em seus corações e em suas mentes. O salmista olha os fundamentos destruídos debaixo dos seus pés, mas vê o trono inabalável de Deus acima da sua cabeça. A terra pode estar em crise, mas não os céus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. O mundo pode estar transtornado, mas não o trono do Deus Todo-Poderoso. Um cristão verdadeiro, perdoado, tem Deus como seu esconderijo. Tu és o meu esconderijo. Salmos 32,
versículo 7. Deus é o seu esconderijo, onde você encontra abrigo de toda culpa e de todo temor. Davi não diz, tu és um esconderijo, como se fosse apenas um lugar entre muitos. Davi não diz, tu és o esconderijo, como se fosse o único, mas Davi diz em Salmo 32, 7, tu és o meu esconderijo. É nesse sentido teológico que está toda a excelência do texto. Davi está dizendo, Deus é o meu esconderijo, eu aceito a oferta da sua salvação. Davi está dizendo, eu recorro a Deus pessoalmente. Davi está dizendo, eu como pecador me abrigo no amor de Deus e em sua compaixão e misericórdia. Davi está dizendo, eu me coloco debaixo das asas de Deus. Davi está dizendo, eu me cubro com as vestes da justiça de Deus. Como se sente ao ouvir tudo isso? Se sente preparado ou preparada a confiar a sua alma a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? Esse é o momento preparado exclusivamente para você. Deus é digno de ser louvado por causa da retidão de sua palavra. A Bíblia diz em Salmos 33, versículo 4, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. A palavra de Deus não possui dubiedade. Ela, a palavra terapêutica de Deus é reta. Ela, a palavra terapêutica de Deus é clara como a luz. Na palavra terapêutica de Deus não há enganos. Ela, a palavra terapêutica de Deus, está estribada no próprio caráter de Deus, uma vez que todo o seu proceder é fiel. A palavra terapêutica de Deus é inspirada. Ela, a palavra terapêutica de Deus, é inerrante. Você está acessando esse conteúdo essencial, indispensável para compreender um dos maiores desafios da vida cristã no casamento ou em todas as áreas da vida: fidelidade. Ela, a palavra terapêutica de Deus, é infalível e ainda mais a palavra terapêutica de Deus é suficiente. As coisas que salientam a palavra terapêutica de Deus são aquelas que, antes de tudo, o distinguem: retidão, verdade, justiça, fidelidade, equidade e amor pactual. Deus escreve com caneta tinteiro que nunca borra. Deus fala com língua que nunca comete um erro verbal. Deus age com mãos que nunca falham. Você está aprendendo com a palavra terapêutica de Deus de um modo todo especial e com prática pode ficar melhor e melhor. Eu quero que você se lembre dessa regra espiritual e terapêutica toda vez que acordar. A Bíblia diz em Salmos 33, versículo 13, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. O fato de que é dos céus
da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, que Deus olha, enfatiza o governo que Deus exerce sobre tudo e todos. O Senhor pode ver muito mais do que apenas frustrar os propósitos pecaminosos dos homens. Ele, o Senhor, Deus, pode ver inclusive aqui e agora o seu coração, pois Ele, Deus, é o Criador de todos os corações. Permita que esse processo terapêutico te inspire. Você está gostando de ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus aqui na Bodas de Papel, na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Muitos benefícios espirituais advirão. Você está no processo de vivificação pela Palavra terapêutica de Deus. A Bíblia diz em Salmo 33, versículo 16 e 17. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por muita força se livra o valente. Salmos 33, 16. O cavalo não garante vitória a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Salmos 33, 17. Preste bastante atenção. O belicismo desmedido recebe uma admoestação justa nesses versículos. Assim como no tempo do salmista, grandes exércitos, poderio militar, armamentos poderosos e grandes forças são insuficientes para garantir a segurança de uma nação hoje em dia. O poder mortal é uma fábula, e os que confiam nisso são dementes espirituais, mentais e emocionais. Fileira cercada de homens armados fracassam em guardar o império, ou até mesmo salvar a vida do monarca, quando um decreto da corte celestial, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, determina a destruição desse império. Eu quero que você se lembre de muitas histórias bíblicas na teologia. Senaqueribe, com toda a sua cavalaria, não foi páreo para o anjo do Senhor. Nos dias do rei Ezequias, o exército assírio sitiou Jerusalém e Deus miraculosamente poupou a cidade, enviando um anjo para matar 185 mil soldados. Relato bíblico em Isaías 37, versículo 36 a 38. A Bíblia diz, eu acredito. Em todas as circunstâncias, a orientação de Deus ao povo de Jerusalém foi: não temas. Os cavalos e carros de Faraó perseguiram em vão o povo de Deus. Todos os poderes confederados da terra e do inferno são plenamente derrotados quando se revoltam contra o Senhor e seu povo escolhido. Os batalhões mais fortes se derretem como flocos de neve quando Deus está contra eles. Deus é todo-poderoso para afogar no mar os cavalarianos do Faraó e torna nula toda arrogância humana para salvar a si mesma. O cavalo era notável para força na batalha. Israel, porém, foi advertido
pela palavra de Deus de não confiar nos cavalos para vitórias militares. Os egípcios aprenderam no Êxodo que o cavalo e seu cavaleiro podem ser subjugados pelo Senhor, pois este lutava por seu povo. Eu quero que você se lembre disso. A Bíblia diz em Salmos 33, 20, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Quanto mais você conhece a Deus, mais confia nele, e quanto mais adora ao Senhor, mais espera nele como auxílio e escudo. Deus é o seu protetor, provedor e redentor. A Bíblia diz em Salmo 33, 21, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Quanto mais você conhece o Senhor e o adora, mais deleite tem nele Deus em você. Deus é melhor do que suas dádivas. A sua alegria não está em si mesmo e nem nas glórias deste mundo, mas a sua alegria está no Senhor, fonte e origem de toda boa dádiva. A Bíblia diz em Salmos 33, 22, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Permita que esse processo terapêutico da palavra de Deus habite ricamente em seu coração e ainda mais em sua mente. Oração é um relacionamento de intimidade. O caráter de Deus é a primeira alavanca que move a oração. E quem conhece Deus espera nele, alegra-se nele e busca sua face em oração e permanece conectado em oração sem cessar. Ouça agora um convite à experiência. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O melhor testemunho que alguém pode dar acerca de Deus é este. Prova e veja. Vem e vê. Muitos esperam ver para depois provar, mas Davi deixa claro que primeiro você precisa provar para depois conseguir ver quão bom é Deus. Provar vem antes de ver. A experiência espiritual leva ao conhecimento ou pleno conhecimento espiritual e não o contrário. Quando o homem reconhece que Deus é bom, ele vai se refugiar e nesse refúgio encontra a verdadeira felicidade. Agora eu quero que você olhe bem aqui. Na palavra terapêutica de Deus, eu vou te ensinar algo muito especial que você pode aprender e com prática e prática você pode ficar melhor e melhor. Uma ordem oportuna. Salmos 34, versículo 9 e versículo 10. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Salmo 34, 9. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará.
Salmos 34:10. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas honrá-lo e obedecer-lhe. Além disso, temer a Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é a essência da própria vida cristã autêntica. Sendo assim, aqueles que temem a Deus não temem aos homens. O temor do Senhor destrói todos os medos e as ansiedades e depressões. Os santos, aqueles que temem a Deus, não sentem falta de nada e não lhes falta nada. Os leõezinhos, crias dos predadores mais temidos, passam fome, mas os que buscam o Senhor, como ovelhas do bom pastor, podem dizer que nada me faltará. Naquele momento que você confia em Deus, vai descobrir que Deus cumpre sua palavra e você não terá falta de nenhuma das coisas que Deus prometeu a você em sua aliança. As promessas de Deus são inquebráveis. Mesmo um animal poderoso como o leão pode passar fome, mas os filhos de Deus nada faltará. Os leões, embora sejam chamados reis da floresta, vivem famintos e mesmo quando apanham suas presas, precisam brigar com outros predadores para se alimentarem. Davi vê nos leões uma representação dos homens mundanos que lutam violentamente para obter riquezas e os prazeres que tanto cobiçam, mas acabam fracassando e sofrendo necessidade. Muitos têm procurado chegar ao sucesso mediante meios desonestos e indignos, mas acabaram recuando em vergonha, derrota e decepção. A Bíblia diz em Salmos 119, versículo 97 e 98: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. A meditação na palavra terapêutica de Deus é resultado do amor à palavra terapêutica de Deus, e quanto mais você ama a palavra terapêutica de Deus e nela medita, se torna mais sábio. A sabedoria de Deus vai te ajudar a ficar acima dos efeitos negativos das pessoas que te oprimem. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, os olhos espirituais. Agora, concentre toda a sua atenção na poderosa influência da palavra terapêutica de Deus na jornada de sua vida cristã rumo à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Em Salmo 119, versículo 105 a 112, o salmista descreve as diversas áreas nas quais a palavra terapêutica de Deus exerce influência em sua vida. Essa pregação foi feita especialmente para você que está conectado. Em primeiro lugar, os pés. Salmo 119, 105.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse versículo do Salmo 119, 105 combina duas imagens bíblicas conhecidas. A vida é um caminho e a palavra terapêutica de Deus é a luz que te ajuda a seguir no caminho certo. O mundo está em trevas. O mundo é governado pelo príncipe das trevas e os homens vivem no império das trevas. A palavra terapêutica de Deus é uma lâmpada que norteia os seus pés. Ainda mais, a palavra terapêutica de Deus é uma luz que alumia o seu caminho. A palavra terapêutica de Deus oferece luz para o caminho, passo a passo, ao longo desse caminho. Em Salmo 119, versículo 105, você tem uma orientação espiritual específica. Lâmpada para os meus pés. Em Salmo 119, 105, você tem uma orientação espiritual geral para todo o curso da vida. Luz para o meu caminho. O amor pela palavra terapêutica de Deus precisa ser a sua marca mais profunda. É incrível como você está cheio de entusiasmo, se lembrando do discernimento pela palavra terapêutica de Deus. Continue se concentrando com toda a sua atenção na poderosa influência da palavra terapêutica de Deus na jornada de sua vida cristã rumo à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Em segundo lugar, os lábios. Salmos 119, versículo 108. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. A palavra terapêutica de Deus não é apenas lâmpada e luz, é a base de seu comprometimento ou compromisso com Deus. A palavra terapêutica de Deus vivifica a sua alma aflita e pauta os limites da oferenda dos seus lábios. O que brote dos seus lábios palavras que honram a Deus nos céus, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e abençoe os homens na terra. Em terceiro lugar, o coração. Salmo 119, 111. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Salmo 119, 112. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. A palavra terapêutica de Deus que guia os pés, que é oferenda nos lábios e refúgio da memória, agora é o prazer do coração. Tribulações externas não destroem sua alegria íntima, no momento que confia sua resolução em observar as diretrizes para a vida cristã saudável que você recebeu de Deus. A palavra terapêutica de Deus é uma mina de inestimáveis tesouros, por isso o salmista
induz e constrange seu coração a guardar os decretos da palavra terapêutica de Deus enquanto viver. A Bíblia diz em Salmo 119, 114: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. O autor, por amar a palavra terapêutica de Deus, não suportava a vida dupla, a falsa piedade, a frouxa indecisão. A palavra duplicidade é semelhante à palavra que o profeta Elias empregou ao se desfazer daqueles que cocheavam entre dois pensamentos no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. Por esperar na palavra terapêutica de Deus, o salmista tinha Deus como seu refúgio e escudo. A palavra terapêutica de Deus precisa ser o seu maior tesouro. A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 127, amo os teus mandamentos, mais do que o ouro refinado. Salmo 119, 128. Por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos todos e aborreço todo o caminho da falsidade. O homem natural ama o ouro mais do que todas as coisas, mas o homem de Deus ama a palavra terapêutica de Deus mais do que o ouro mais puro e mais nobre. O ouro não pode dar ao homem segurança nem felicidade, tampouco pode torná-lo sábio para a vida, nem o preparas para a eternidade. Mas a palavra terapêutica de Deus, merecedora de seu mais acendrado amor, é sua fonte de vida e paz. A admiração, a palavra terapêutica de Deus conduz você à obediência em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar. A Bíblia diz em Salmo 119, 129, admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A admiração, a palavra terapêutica de Deus, desemboca em obediência à palavra terapêutica de Deus. Por isso você precisa valorizar as Escrituras se quiser pautar sua vida por elas. A obediência à palavra terapêutica de Deus conduz ao entendimento. A Bíblia diz em Salmo 119, 130, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A palavra terapêutica de Deus lida, entendida e obedecida traz entendimento e compreensão, pois é a fonte de sabedoria. É incrível como você está cheio de entusiasmo, se lembrando do processo de vivificação pela palavra terapêutica de Deus em sua vida cristã ou em seu casamento. O amor a Deus conduz à liberdade. Salmos 119, 133. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. O salmista quer se ver livre da iniquidade e da opressão do homem, e para isso precisa ter seus passos firmados na palavra
terapêutica de Deus, uma vez que o amor a Deus e a palavra terapêutica de Deus conduz à liberdade. Já parou para pensar nisso? A liberdade traz as bênçãos de Deus. Salmo 119, 135 e 136. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo, ensina-me os teus decretos. Salmo 119, 135. Torrente de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Salmo 119, 136. O salmista anseia pela luz da face de Deus. O salmista deseja aprender o decreto de Deus e chora copiosamente, pois os homens não guardam a palavra de Deus. Você sabe quantas lágrimas a sua esposa, seu esposo, seu tio, sua tia, seu primo, sua prima ou a igreja derramaram na presença de Deus em seu favor? No momento que Deus esconde a sua face do seu povo, significa que os está disciplinando, mas quando o Senhor faz resplandecer sua face sobre eles, mostra que os está abençoando. Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz em Salmo 119, 140, puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. A Bíblia diz em Salmo 119, 151, tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. A Bíblia diz em Salmo 119, 165, grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Guarde isso em sua mente. Quem ama a palavra terapêutica de Deus tem grande paz. A palavra terapêutica de Deus é uma fonte inesgotável de paz, e aqueles que bebem a largos sovos dessa torrente desfrutam de grande paz, de modo que, mesmo caminhando em meio a muitos perigos, para eles não há tropeço. A Bíblia diz em Salmos 119, 176, ando errante como ovelha desgarrada, procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. A última súplica desse majestoso poema é para o pastoreio. Ele, o salmista, se apresenta como ovelha e como servo, e como tal precisa de direção e cuidado. Apesar dos inimigos, dos perigos, das tribulações, das angústias e das fraquezas, o salmista não esquece dos mandamentos terapêuticos da palavra de Deus. O salmista, ao dizer que anda errante como ovelha desgarrada, está descrevendo sua circunstância exterior em vez de seu estado espiritual. O autor começa esses salmos com uma bem-aventurança. Salmos 119, versículo 1, mas o encerra com uma advertência. Duas coisas importantes precisam ser equilibradas na vida cristã ou matrimonial. Primeira, Deus te dá promessas para que se sinta cheio de entusiasmo em sua jornada cristã rumo à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e ainda mais. A segunda, Deus te dá promessas
de advertências para que você não se torne atrevido ou atrevida em sua vida cristã ou matrimonial. Você está acessando a teologia de uma maneira muito excepcional, ouvindo essa pregação sobre a vivificação pela palavra terapêutica de Deus. Aqui começa sua trajetória para desenvolver a maturidade na vida cristã em todos os sentidos. A palavra de Deus diz exatamente como você encontra o remédio infalível para qualquer problema em sua vida. Como você pode perceber, a palavra terapêutica de Deus é um medicamento de Deus para o seu corpo. Retire de seu coração todas as distrações que o roubam, impedindo-o de dar atenção integral à palavra terapêutica de Deus. Coloque a palavra terapêutica de Deus em primeiro lugar. Se você atentar à palavra terapêutica de Deus ou colocá-la em primeiro lugar, vai encontrar vida e saúde mental, emocional e espiritual. Se você prestar atenção à palavra terapêutica de Deus, abrindo seus ouvidos para as suas razões, você vai fechar as outras razões que poderiam tentar roubar a palavra terapêutica de Deus de você, tais como a descrença, a procrastinação e a autossabotagem. Permita continuadamente que a palavra terapêutica de Deus esteja diante de seus olhos. A palavra de Deus é medicamento. Isso significa que é um remédio infalível para qualquer coisa que o aflige, incluindo tudo o que pertence à vida. A palavra de Deus é um remédio para tudo o que precisa ser mudado em sua vida. Você precisa continuar tomando o medicamento da palavra terapêutica de Deus para que ele o beneficie. Você inclina seus ouvidos e obedece, e Deus realiza sua cura e restauração. Você pode economizar muito sofrimento na vida, inclinando seus ouvidos às razões de Deus. Você precisa inclinar seus ouvidos para o que diz a palavra terapêutica de Deus sobre cada setor de sua vida. Quando você obedece a uma parte da palavra terapêutica de Deus, fica muito mais fácil obedecer às outras. Você sabia? Por outro lado, se você desobedece à palavra terapêutica de Deus ao longo de uma linha específica, desobedece à palavra terapêutica de Deus em outras áreas. É melhor dar ouvido à voz de Deus e obedecer ao que diz a voz terapêutica da palavra de Deus. Se a palavra terapêutica de Deus é medicamento, ela sustenta o motivo pelo qual Deus quer que você tome esse medicamento e recupere-se e permaneça incrivelmente bem. Vale a pena seguir as orientações do médico divino Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. No momento
que você alimenta seu espírito com a palavra terapêutica de Deus, se sente incrivelmente bem. Se você colocar a palavra terapêutica de Deus em primeiro lugar, a sua vida vai ser maravilhosa, vai ser incrível, vai ser diferente para você. A palavra terapêutica de Deus é vida, saúde e um remédio infalível para todo setor da vida. Deus, o seu Pai celestial, preparou uma mesa de bênçãos para você. O que determina seu sucesso ou fracasso é o que você faz com a palavra terapêutica de Deus. A resposta para toda a adversidade da vida pode ser encontrada nas páginas da palavra terapêutica de Deus, a Bíblia. Gostou do processo de vivificação pela palavra terapêutica de Deus nas bodas de papel? Espero que sim. Se sente agora preparado ou preparada a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Vale a pena confiar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em sua vida cristã, ainda mais em seu matrimônio. Cristo Jesus abençoe sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar. Até o próximo conteúdo e significado teológico que vai gerar vida e saúde mental, emocional e espiritual para você. Cristo Jesus te abençoe aqui e agora.